Se você quer aprender a desenhar super-heróis ou gostava de desenhar e quer recomeçar, vem aprender as minhas técnicas no curso Desenhando Heróis. É um dos cursos mais bem avaliados pelos alunos, são mais de 160 aulas em vídeo, apostilas em PDF e um grupo de suporte ao aluno no Telegram. No curso a gente aborda desde os princípios básicos do desenho até a criação de personagens. E o melhor, você paga um ano e assiste por 2. Além disso, tem 15 dias de garantia total, seu risco é zero. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Então, jovem Padawan, você quer trabalhar com quadrinhos? Quer trabalhar para Marvel? Então olha só, esse vídeo de hoje é para você. Eu peguei uma entrevista do CB Cebulski, ele é editor da Marvel e um cara que já analisou, sei lá, milhares de portfólios. E agora eu vou te passar as dicas que ele dá para que você chegue, ao ponto de poder apresentar seu trabalho para a Marvel. Quais são os principais problemas, coisas que você deve evitar na montagem do seu portfólio quando você for apresentar suas páginas para apreciação de um editor da Marvel. Tomara que você chegue lá e fica comigo depois da vinheta que a gente vai finalmente saber, afinal de contas, o que você precisa fazer para fazer um portfólio bem legal de quadrinhos e quem sabe um dia trabalhar para a Marvel. Bora lá comigo depois da vinheta. Então vamos lá, botar a mão na massa e vamos ver exatamente o que a gente pode fazer para melhorar o seu portfólio aí. Lembrando, olha, aqui são as dicas que você vai ter que utilizar para deixar seu portfólio legal. Mas isso não, de maneira alguma, vai substituir a prática diária do desenho. De desenho não é dom, não é milagre, não é uma coisa que vai... como tem cursos que oferece aí, aprenda a desenhar em 15 dias, isso não existe, cara. Desenho é um treino constante, diário e longo, tá? Como eu gosto de comparar, desenho não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 40 quilômetros. Então, você tem que ir com calma, devagar, persistência e consistência principalmente, treinar todo dia, tá bom? Então, se você quer trabalhar com quadrinhos de super-heróis, então você tem que estudar os fundamentos desse tipo de desenho. Anatomia, movimento, luz e sombra, perspectiva, tudo isso você encontra também lá no meu curso Desenhando Heróis. Ó, se você quiser saber mais sobre o curso e se você gosta do jeito que eu explico as coisas aqui, na descrição desse vídeo tem um link para o curso Desenhando Heróis. E se você quer criar quadrinhos, independente dos estilos, aí já estou falando de qualquer estilo de quadrinhos, tem o meu novo curso Criando Quadrinhos, da ideia até a publicação. Todos os dois cursos têm link aqui na descrição desse vídeo, passa lá para você ficar conhecendo um pouquinho mais sobre o meu trabalho, meus cursos. Lembrando que os cursos os dois têm 2 anos de acesso, mas você só paga durante o primeiro ano, tá bom? Então agora chega de papo e vamos desenhar. Vou mostrar para vocês o que o CB Cebulski fala dos maiores problemas que ele encontra nos novatos que estão querendo apresentar e trabalhar para a Marvel. Bom, número 1, o Cebulski fala o seguinte: nunca quebre a quarta parede, nunca quebre a borda do quadrinho. Então, o que ele quer dizer com isso? Quebrar a borda do quadrinho. Eu fiz aqui, já deixei 2 quadros prontos. Então, vamos supor que eu tenha um personagem aqui. Eu não vou desenhar completo, tá? A gente você acompanha só o esboço aqui, só para poder passar a ideia do que ele está falando. Então eu tenho um personagem aqui, a ação está se desenvolvendo para esse lado aqui do quadro. Vamos dizer que é um super-herói que está correndo para cá. E aí, aqui são uns esboços simples, tá, gente? Coisa só para a gente passar a ideia mesmo. Não é... Hoje a aula não é de desenho, a aula é mais de o que não fazer, né? Não faça isso. Então ele fala o seguinte, que acontece muito, a galera está entusiasmada, começando a fazer quadrinhos, quer mostrar serviço, quer botar um negócio bem dinâmico. E aí vamos dizer que ele coloca um outro personagem aqui, ó. E esse personagem simplesmente avance para esse quadro aqui, como se essa parte aqui do quadro fosse vazada, tá? E aí o Cebulski fala, cara, isso aqui para quem não sabe fazer, para quem está começando, primeiro, você está quebrando a regra básica do quadrinho aqui, que é a diagramação, né? A narrativa gráfica. Então isso pode causar uma confusão visual, inclusive de quem está lendo o quadrinho, de não entender bem o que pode estar acontecendo aqui.
Ó, eu tenho uma ação vindo pro lado de cá e agora outro personagem quebrando, avançando naquele quadro. Qual é o que eu tenho que ler primeiro aqui? Para quem é um leitor que está começando a ler quadrinhos, isso pode causar um problema. E aí ele falou o seguinte, outra coisa que ele chama atenção, principalmente isso aqui, o cara quando quebra a ação de baixo para cima. Então vamos supor aqui que eu, continuando essa luta, essa hipotética luta aqui, né? Então esse cara aqui acertou um soco no outro. Esse aqui perdeu o equilíbrio. Pancadaria de super-herói, que a gente está acostumado em gibi da Marvel, né? Aqui, perdeu o equilíbrio. Pode botar essa cabeça até mais para trás aqui para aumentar o impacto. Esse cara aqui dando um soco bem. Ó, já a ação acontecendo. E aí, o que ele falou? Se você bota esse personagem aqui, de repente, do soco aqui, vamos dizer que ele esteja agora aqui, ó, continuando o ataque, ó. Ou então o cara que levou o soco agora quer revidar o ataque. E aqui tá o atacante aqui. Sei lá, é uma situação, não tem nem roteiro isso aqui, tá? Eu tô imaginando enquanto desenho. O que você fez agora se você quebrar essa parede aqui? Ó. Deixa eu apagar aqui para ficar até mais claro para você entender bem, ó. Eu quebrei novamente a parede aqui. Você fez o leitor voltar para o quadro de cima, ó. Ele estava aqui lendo a leitura, né? A nossa leitura de cá para cá, que a gente não lê. Começamos a leitura aqui. Ó. Aí aqui eu já voltei para esse quadro. Aqui eu jogo para lá e agora eu volto para o quadro de cima. Olha que confusão que você fez na cabeça do leitor. Então o erro número 1, evitar quebrar a quarta parede. Deixa para fazer isso quando você já tiver fera, craque no assunto. No começo, tenta evitar. Dica do editor da Marvel. Vamos para a segunda dica. Bom, ele fala o seguinte, outra coisa importante nas histórias em quadrinhos, e a gente está vendo isso aqui na prática, são os intervalos, os gutters, é a vala que a gente chama em português, que é o quê? O intervalo de um quadrinho para o outro. Então vamos continuar aqui nosso exercício. Então aqui eu tenho, de um quadro para o outro, eu tenho um espaço em branco. Esse espaço em branco chama-se vala, e ele tem uma função na história. Ele é uma área de respiro, é a área onde as coisas acontecem de um quadro para o outro. Ali tem uma passagem de tempo também. Então o Cebulski fala o seguinte, não escureça essa área, porque você acaba tirando essa função. Então aqui, vamos supor que aqui esteja a minha página de quadrinhos, tá? Então aqui está a minha página. A página e os quadros ali dentro. Ele falou pra gente evitar isso que está aqui, ó. Vou fazer até um ler superior. Isso, só isso que está aqui, simples assim. Evitar escurecer. Isso aqui, tá? Evitar escurecer a parte de cima e as partes entre os quadros. Aqui. O que ele fala? Qual o efeito que isso passa? Tira essa sensação de respiro que tem entre um quadro e o outro. Essa sensação de uma área onde o tempo está se passando, onde a ação acontece também. Então ele fala para evitar isso e outra coisa, evitar isso que está aqui, ó. Então vamos lá, eu tô com o meu quadro aqui. Ó, vou voltar para essa. Isso que está aqui. Isso é um erro que eu vejo muito acontecer com um aluno do curso, ó. Juntar. Porque também você tira essa sensação da passagem do tempo. Então você junta os quadros. Ó, deixa eu mostrar aqui. Olha aqui como é que fica esquisito. Ó, tudo junto. Então parece que está tudo agarrado. Então evitar isso e mantenha-se na parte mais, vamos dizer, tradicional. Você que está começando, o intervalo dos quadrinhos em branco e homogêneo. Sempre mantenha a mesma distância. Eu diria, se você está desenhando à mão, uns 5 milímetros está bom, de bom tamanho, de um quadro para o outro, e todos os quadros com essa medida, tá bom? E não escurece e nem junta eles, tá bom? Vamos para a terceira dica. A terceira dica do Cebulski é o seguinte, não corte o que você não sabe desenhar. O que quer dizer isso? Vamos dizer que você tenha problemas em desenhar pés e mãos, como tem alguns desenhistas aí que a gente conhece que tem esse tipo de problema, né? Deixa eu botar aqui o meu pincel de esboço.
Então vamos supor que você tá desenhando um personagem, você é fera em desenhar expressão facial, você consegue desenhar músculos bem, você tá bom em movimento, mas na hora de desenhar a mão, ou o pé, ou um carro, ou um prédio, você não sabe ou você não gosta de desenhar, e aí você faz um negócio mais ou menos assim, ó. Vou tentar desenhar a mão errada aqui. Aí você faz um braço maneiro, né? Consegue bolar a musculatura, já decorou a musculatura, tá estudando anatomia, tá fera. Mas mão não é o seu forte. Aí você faz uma mãozinha assim, sei lá. Eu gosto de desenhar a mão, então não tem muita dificuldade não. Mas vamos dizer que você esteja desenhando a mão, ainda não esteja no seu ápice. Lembrando que lá no curso de Desenho do Heróis tem várias aulas de mão, galera. Muito tranquilo lá de desenhar a mão, você vai aprender com certeza como é que faz mão lá. Um método vai servir para você. O que o seu Bosque fala? Evitar fazer isso que tá aqui, ó. Simples assim, olha só. Tem gente que faz isso, quer ver? Corta. Sim, pronto, resolvi o problema. Cortei, não botei a mão, não desenhei a mão, só indiquei e aí tá tudo bem. Evitar isso, porque ele falou, cara, quem analisa portfólio sabe dos truques que a galera faz para evitar desenhar coisa que não gosta. Então eu tô usando aqui o exemplo da mão, mas pode ser qualquer coisa, tá? Como eu falei, carro, por exemplo, eu não gosto de desenhar carro. Então quando eu tenho que desenhar carro, o que eu faço? Eu uso referência, eu pego referência. Qual é o carro que eu devo desenhar? Um Fusquinha? Vai lá no Google, pega foto de Fusca, como é que é o desenho. Não é porque eu tô dizendo para você passar por cima, não é tracing, não. É olhar a referência mesmo e ver como que se desenha a coisa. Não tem erro nenhum em fazer isso, em usar referência. Referência é um recurso válido e deve ser usado. Então quando você tiver com dificuldade em alguma coisa, mão, pé, carro, qualquer coisa, estuda isso, vai treinar isso. E aí você vai apresentar um desenho bem legal pro cara que vai analisar seu portfólio. Pô, esse cara sabe desenhar pé, ele sabe desenhar a mão, ele não corta na hora de desenhar o pé, a mão, o carro, entendeu? Então essa é a dica dele e a gente vai agora passar para a próxima, fica ligado. Quarta dica dele então é o seguinte, use referência. Acabei de falar nisso, né? Use referência. Mas usar referência para tudo? Eu tenho que ficar copiando a página dos outros, o desenho dos outros? Não é isso. É usar referência, conforme eu falei, para coisas específicas. Vamos usar o exemplo do carro que eu acabei de dar. Eu, por exemplo, não gosto de desenhar carro. É chato desenhar carro, não é uma coisa que me entusiasma. Então, quando eu for desenhar um carro, se não tiver referência, vai sair uma coisa genérica. Você vai até entender que é um carro, mas vai ficar um carro assim, sei lá, de desenho animado, sabe, cartunesco, sem graça. Então, vamos dizer que no meu roteiro tá pedindo esse modelo de carro aí. O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar esse carro aqui, vou ver fotos desse carro e vou utilizar. Não estou falando para você desenhar por cima, como já disse, não é tracing, mas você vai utilizar a referência para poder desenhar. Então aqui eu já tenho uma ideia de como é o capô, qual a relação do capô aqui, a inclinação que tem do vidro, a curvatura do teto, como é que esse teto vai se ligar lá na parte traseira, qual é o design do farol, aonde fica a parte da frente, onde vai ficar a grade ali da frente, ó, o outro farol, como é que se porta, qual a referência que ele tem, a inclinação. E aí, mesmo sem você usar tracing, que eu não recomendo você fazer, porque além de ser trapaça, fica na cara que você fez isso. Hoje em dia muitos softwares oferecem o tracing automático, inclusive já faz o tracejado. Eu acho que fica tão artificial, eu não recomendo mesmo, tá? Mas aí é de cada um. Eu prefiro que você sue um pouquinho mais, faça um desenho mais orgânico, fica mais bonito, fica mais elegante, né? E mais honesto, vamos ser sinceros, né? Tracing para quê? Se você vai fazer tracing, então você não precisa fazer quadrinhos, né? Compra, faz pronto. O prazer de fazer quadrinhos está em criar alguma coisa nova, né? Então aqui, gente, novamente, eu estou fazendo rapidinho, só para vocês terem uma ideia aqui. Ainda estou a mesa hoje adaptada, que eu não estou no meu ambiente de trabalho normal, estou desenhando meio torto aqui, mas dá para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, ó. A roda, como é que é, os detalhes da roda, a distância do carro para o chão, né? Da parte de baixo do carro para o chão, onde fica a porta, e aí vai, a gente vai ter uma representação muito mais fiel do que a gente quer desenhar. Claro que aqui é esboço, né, gente? Vai ficar muito mais legal depois, mas você vai pegando o jeito, você não precisa correr também para desenhar, ninguém precisa correr, mas use referência para coisas específicas. Vamos dizer que no seu roteiro peça um tipo de árvore, você não sabe, você não vai desenhar aquela árvorezinha, né, assim, ó, né, de jardim de infância, árvore
Tem aluno que faz um personagem maneiríssimo, pô, cheio de detalhe, todo músculo aí vai desenhar a árvore e faz isso aqui. Não tem cabimento. Então, o que eu preciso fazer? Pegar a referência dessa árvore. Como que sombreia, como é que coloca os detalhes, como que desenha a folha, como desenha os galhos, que tipo de achura tem a madeira. Isso é para isso que serve a referência, não para você desenhar por cima, beleza? Vamos para a próxima dica. A quinta dica dele é o seguinte: use o grid. O que quer dizer use o grid? Bom, as histórias em quadrinhos, como a gente já sabe, ela é contada em quadrinhos, em pequenos quadros dispostos numa página. O grid é essa fórmula que a gente tem de colocar quadro depois do quadro, sem querer criar muita... revolucionar muito, deixar um negócio mais tradicional. O grid funcionava há anos e continua funcionando. Então eu peguei aqui, olha que curioso, hein? O exemplo de duas gerações de artistas. Do lado esquerdo, a gente tem o John Romita Sr. Do lado direito, o John Romita Jr. E todos os dois utilizam o grid. Você vê que eles utilizam os quadros colocados um do lado do outro. Aqui o Romita já usa um quadrinho um pouco mais, o Júnior, né? Como a gente chama no Brasil de Romitinha, apesar dele ter quase 70 anos já. Mas olha só, o quadro na horizontal aqui, ó. A gente tem esse quadro aqui na horizontal, mas todos os demais ele utiliza o grid. Aqui embaixo também. Assim como o pai dele utilizava, 4 quadros dispostos um do lado do outro, sem inventar muito, coisa que, por exemplo, a Image Comics dos anos 90 começou a quebrar muito essa regra do grid, acabou meio que se perdendo, ficava um pouco confuso de entender, era muita imagem, pouca narrativa, né? O uso do grid facilita bastante para você contar uma boa história, porque você vai utilizar somente a área dentro do quadro para poder mostrar a ação, movimento, composição, onde a cena se situa. Quando você olha aqui a página do Romita Pai, por exemplo, imediatamente você vê que a gente está num grande centro urbano, está chovendo, então isso é claro, é rápido, a ação se transcorre de uma maneira clara. E o grid favorece isso, beleza? Próxima dica: consistência entre os personagens. O que quer dizer isso? Ele diz para você, quando estiver criando seus personagens, suas páginas, seus quadrinhos, você tem que ter consistência. Por exemplo, nas características físicas do seu personagem. Vamos dizer que você esteja criando um personagem aqui, um detetive. Então, um detetive que vai pesquisar alguma coisa em relação a um crime lá do teu quadrinho. E aí você faz ele assim, ó. Esse tipo de visual aqui. Então, um cara calvo, negro. Esse é o nosso detetive aqui, deixa eu botar um bigode nele. Rapidamente, só pra gente ter uma ideia, tá? E aí, no outro quadro, você vai desenhar ele, aí você já vai fazer ele assim, ó. Ó, eu mudei de propósito aqui, tá? Para poder só exemplificar o que eu tô falando, ó. Eu já mudei o tipo do tamanho do olho, mudei o tipo da sobrancelha. Vou mudar agora o nariz, ó. O nariz mais largo. Bigode mais para baixo. Olha só, era para ser o mesmo personagem, mas a consistência não tá a mesma. Parece até duas pessoas diferentes. Então, uma coisa que eu vou dar dica para vocês: faça uma ficha de personagem com as características do seu personagem, de frente, de lado, de costas, como é que é a roupa dele, como é que é a orelha, como é que é o nariz, alinhados sempre assim esses visuais, para que você, quando for desenhar seu personagem diversas vezes, ele pareça sempre o mesmo personagem. E a variação é boa, mas de um personagem para o outro, não dentro do mesmo personagem. Então você fazer a cara de todos os personagens igual não é legal. Então é bom ter gente mais gordinha, mais magrinha, mais alto, mais baixo,
de cores de pele, raças diferentes. Isso é legal. O que não é legal é que os personagens se pareçam, o mesmo personagem se pareça a outro, né? Aí fica tudo doido. Então mantenha a consistência, não só do rosto, da altura do personagem, do peso corpóreo dele, das vestimentas. Mantenha a consistência e a continuidade da tua história. Próxima dica. A última dica que o CBS Bulls diz pra gente é tomar muito cuidado, porque há uma linha tênue, fina, entre a homenagem, né, a inspiração e a cópia. E eu peguei aqui um próprio quadrinho meu pra gente poder falar sobre isso. Vocês, quem já acompanha aqui o canal, sabe que eu tenho um quadrinho, uma série de quadrinhos chamado Esquadrão Vitória, que faz uma homenagem aos quadrinhos da Marvel lá no comecinho dos anos 60, pensando o seguinte: o que aconteceria se os Vingadores tivessem sido criados no Brasil? E eu queria dar essa pegada de quadrinho antigo com um trabalho que o Jack Kirby fazia, enfim, os autores do começo, o tipo de texto que o Stan Lee usava, verborragia, termos, inclusive os termos traduzidos para a época aqui no Brasil, qual era, tudo isso eu quis trazer, dar essa cara de quadrinho de época. Muito bem, essa é a minha homenagem aos quadrinhos. Mas eu não podia simplesmente copiar o que os caras fizeram, não era essa a minha intenção. Eu queria trazer esse ar de quadrinho antigo, utilizando esse tipo de linguagem, mas com a minha característica também. Então eu peguei aqui uma página para mostrar para vocês. Quando vocês olham aqui, essa página, deixa eu ampliar ela aqui, peraí. Ó, é uma das páginas do quadrinho que faz a origem dos personagens. Então vocês vão notar imediatamente que esse tipo de iconografia que eu utilizo aqui é a mesma iconografia que o Steve Ditko utilizava no Doutor Estranho. E aqui é a minha personagem mística. Eu fiz, mas eu não copiei eu não peguei uma página do Doutor Estranho e copiei exatamente igual. Eu usei aquela simbologia, aquele sentimento e utilizei de uma maneira própria. E foi isso que eu fiz aqui. Então é essa página que dá essa sensação para a pessoa se transportar, imaginar o que aconteceria se Steve Ditko tivesse criado uma personagem aqui. Pode ver que o traço nem lembra muito do Steve Ditko, é um pouco mais inspirado no traço do Jack Kirby, mas eu quis trazer essa homenagem dessa maneira, sem fazer uma cópia direta, e sim referenciando. Vamos pegar outro exemplo? Deixa eu pegar aqui mais um exemplo. Aqui é uma página do Coronel Alado, a origem do Coronel Alado. E aqui eu quis fazer uma homenagem a que eu acho assim, um dos melhores desenhos de quadrinhos de super-herói de todos os tempos, que é o Sol Buscema. Eu adoro o desenho do Sol Buscema. E tem o famoso Buscema Punch. Então aqui eu fiz uma típica cena de Buscema Punch, que é aquela pancada que o herói dá e o vilão cai assim, vindo na direção do leitor. É homenagem e não é cópia, porque eu não peguei um quadrinho dele e copiei exatamente igual. Eu fiz a sensação de que eu queria passar desse tipo de quadrinho. E aqui o Coronel dando uma surra no vilão, ó. Alguns parecem um pouco mais com essa tipo de linguagem, outros não. Alguns pequenos elementos gráficos que lembram esse tipo de quadrinho, tipo Kirby Dots, que é essa forma de energia aqui, ó. Isso aqui é Kirby Dots. Ó. Esse tipo de iconografia. Essas ondas pretas aqui no uniforme do Coronel, no rosto também, vocês estão vendo aqui, ó. Isso também é um tipo de iconografia utilizada na época. Eu utilizo sem copiar, referenciando. Então, muito cuidado com quem você se inspira. Não tem problema nenhum você gostar de vários desenhistas, você estudar esses desenhistas, mas tenta achar o teu próprio caminho. Mesmo que você for fazer um quadrinho homenagem como esse aqui que eu fiz, utiliza a homenagem, utiliza a linguagem, mas cria seu próprio traço. Desenha sem copiar. Você pode referenciar, você pode se inspirar, mas jamais copiar, beleza? Gente, essas foram as dicas do CBS Bulls para você que está preparando seu portfólio, quer trabalhar, sonha em trabalhar para a Marvel, ou enfim, trabalhar para uma editora de quadrinhos. Começa por aí, vamos começar pelo básico, que do básico a gente vai seguindo, vai avançando até melhorar cada vez mais. Lembra que isso são só algumas coisas, tá? Não é tudo que você precisa. Eu fiz tudo isso, agora eu vou trabalhar para a Marvel. Não, você tem que estudar muito desenho, anatomia, como eu falei no começo do vídeo, luz e sombra, anatomia, composição, narrativa. Então tudo isso você tem que estudar todo dia e sempre. E se você quiser uma ajuda, eu posso te ajudar nos 2 cursos que eu tenho. O Desenhando Heróis, que vai te ensinar esse tipo de desenho voltado para a criação de personagens no estilo Marvel e DC, tá? E aqui na descrição do vídeo tem o link.
E agora tem um novo curso, o Criando Quadrinhos. Esse é um curso de narrativa. Como eu falei, não é voltado para quadrinhos de super-heróis, é para qualquer tipo de quadrinho. Terror, ficção científica, humor. E aproveita que no momento da gravação desse vídeo, esse curso está com preço especial. No curso é o preço de pré-lançamento. Apesar de estar com preço especial, o curso está completinho, você já pode fazer. Faz sua inscrição aqui na descrição do vídeo. Começa a desenhar e fazer quadrinhos comigo hoje ainda. Olha, eu estou torcendo por você, hein? Quero te ver na Marvel e ler suas histórias em breve. Fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha com quem gosta de desenhar. Você pode estar ajudando alguém que está precisando dessas dicas aí, que não são minhas, são dicas de um editor da Marvel. E claro, deixe seu joinha e seu comentário. Gostou do vídeo? Quer mais vídeos assim? Mais aulas como essa? Comenta aí e quem sabe eu trago mais material para você. Tchau, gente. Se cuide.